6 dos 20 clubes da Série A não têm um departamento de psicologia. Veja levantamento. Matéria do Giba Pérez e da Letícia Marques, aqui do Rio de Janeiro, 6/6/2024, ano passado. Em momento, para o Globoesporte.com. Em momento no qual a saúde mental ganha espaço no futebol brasileiro, saiba como funciona o trabalho dos psicólogos no dia a dia das equipes. Antes vista como tabu, a saúde mental dos jogadores de futebol se tornou um tema fundamental na atualidade. Nos últimos meses, atletas de elite como o atacante Richarlison e ex-jogadores como Ronaldo Fenômeno destacaram a importância do trabalho de psicólogos em suas vidas e carreiras. Vamos ver o que o Richarlison falou. Sportbet apostou, ganhou até... Propagandinha, né? De leve. Por outra propaganda. Recebo nada por esse merchan, hein, Globo? Vamos pular, né? Não tá pagando? Pô. Boa tarde já. Felipe Brizola do Esporte da Globo. Charleston, você foi bem... você é sempre bem transparente com a gente. Naquele período em que as coisas não aconteceram, você viveu um momento ali de altos e baixos, num intervalo curto de tempo. O golaço que você faz na abertura, a viralizada monstruosa daquele momento, do gesto técnico e tal. E depois, quando a seleção brasileira estava até num dia mais feliz ali em Belém, você teve uma reação mais acanhada no banco, chorou. E logo depois, na mesma data FIFA, no jogo contra o Peru, você falou em procurar, né, ajuda de uma profissional para a questão da saúde mental. Como você teve a coragem de falar disso? Porque às vezes tem um certo tabu ainda, infelizmente. Eu queria que você pudesse dividir com a gente esse processo e o quanto ter procurado o auxílio de um especialista te ajudou a voltar até esse momento, até aqui. A minha fala foi muito importante, assim, né? Acho que até para o pessoal aqui da seleção, né? Quando eu cheguei ali, já vi a psicóloga ali. Acho que nunca teve isso aqui antes, né? Então foi importante. Pô, é loucura. O cara tá na seleção há anos, há muitos anos. Pô, nunca teve uma psicóloga na seleção. Isso é loucura, cara. Isso, óbvio, teve lá atrás, mas assim, nos últimos anos não tinha. E o carinho que eu recebi também das pessoas, né? Porque a gente sabe o preconceito que tem de quando a pessoa fala que está procurando uma ajuda, né? Eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais. E eu, como um jogador da seleção que tem uma voz assim ativa, né? Falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda, sabe? E eu, particularmente, assim, eu posso falar porque, tipo, salvou minha vida. Assim, eu até conversei com o João ali no dia que ele foi lá em casa. Então, assim, salvou minha vida, assim, de uma hora para outra, assim, porque eu já estava no fundo do poço mesmo, sabe? Então, é muito importante a seleção ter um psicólogo aqui mesmo para poder ajudar os atletas. Só a gente ali, jogadores, sabe a pressão que a gente sofre, sabe? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu mesmo sofri mais fora de campo do que dentro de campo, então é muito importante ter um psicólogo perto da gente. Como todos podem ver na minha rede social, hoje só nas minhas fotos, só quem pode comentar é quem é próximo de mim, assim, porque depois da Copa a perseguição veio muito, sabe? Então hoje quem pode comentar nas minhas fotos é só quem é próximo de mim, quem pode me mandar mensagem é só quem eu quero, porque a perseguição foi muita e isso acaba afetando porque a gente também é um ser humano, a gente vê as coisas, a gente vê a maldade no olhar das pessoas, sabe? Então eu mudei completamente isso. Chegou um ponto até que o professor Tite veio me chamar, né, dentro do avião e falou para mim, né, porque muitas pessoas não acreditavam em mim antes da Copa também, sabe? E chegou antes da Copa de ir para o Catar, ele me chamou dentro do avião e falou: ó, não precisa se preocupar com as críticas, você vai ser meu camisa 9 e eu confio em você. Então, tipo, isso aí foi fundamental para mim chegar naquele momento na Copa confiante, com liberdade. Então, o Tite, só tenho a agradecer a ele também, porque foi o cara que confiou em mim, mesmo as pessoas vindo criticar, vindo rebater ele. Eu via isso em toda a coletiva, toda a zona mista, tipo, pessoas procurando um camisa 9. Então, o Tite, naquele momento, me deu total confiança e, sei lá, acreditou em mim e eu acreditei também no trabalho dele, tanto que
que eu fui o camisa 9 dele na Copa. Bom, cara, essa declaração do Richarlison é típica, cara, de jogador que, porra, lida com a pressão o tempo todo, às vezes a pressão fica maior e tem dificuldade, aí nesse momento ele vai procurar ajuda psicológica. Válido que ele procurou, válido que conseguiu essa ajuda, mas é isso, cara, isso é muito futebol, o jogador, porra, sofrendo diversos problemas e passa anos da vida dele sem ter um auxílio profissional, o cara investe investe milhões em aparelhos físicos para ter uma melhor performance física, válido, super importante, mas também esquece daqui. E aqui é uma das coisas mais importantes que você tem para jogar futebol. Agora, mais uma vez, a carência do jogador de futebol, muitas vezes, você sente que o jogador tem uma certa carência e nem sempre o futebol ele encontra a solução para lidar com isso, cara. Então, porra, é importante fora do futebol você também conseguir esse apoio, esse auxílio, porque a demanda é muito grande. Vamos ver a lista aqui de quem tem psicologia e quem não tem. Atlético Paranaense, não tinha, pelo menos ano passado. Não tem. Atlético Goianiense, Ana Isabela Egídio. Atlético Mineiro, Michele Rize e Patrício Morales. 2, melhor. Bahia, Maria Santiago. Botafogo, Paulo Ribeiro. Bragantino, Augusto Nares, Marcondes Carvalho. Corinthians, Anaí Couto. Criciúma, Francinelli Becker. Cruzeiro, Marina Vidual. Cuiabá não tinha. Flamengo é o Paulo Ribeiro atualmente, não tinha na época. Fluminense, Emily Gonçalves. Fortaleza, Christian Rodrigues. Grêmio não tinha. Inter não tinha. Juventude não tinha. Palmeiras, Gisele Silva. São Paulo não tinha, pelo menos. Vasco, Renato Santoro. E Vitória, Ronaldo Queiroz. Cara, como eu falei, você vê, cara. Caralho, meu irmão, que loucura. 13 psicólogos de 20 times. Que loucura. Isso para mim isso é muito absurdo, cara. Isso é muito surreal. E eu acho que isso tem que ser escancarado na cara dos clubes, o absurdo que eles estão cometendo. Porque isso é o mal que eles fazem pro time deles, pros jogadores deles, pra comissão técnica, pros torcedores deles, pra todo mundo, cara. Isso é um mal que os clubes estão fazendo. Cara, no Sul, nenhum tem. Porra, o que eles acham? Que o homem não precisa de psicólogo? Sabe? Não existe isso, gente. Caralho, dos 3, nenhum. Aí o Inter tava atrás, beleza. Tomara que tenha conseguido e hoje tenha. Mas não existe, cara. Isso não existe. Essa mentalidade retrógrada. Porra, a galera quer avançar 1000 coisas no futebol. Aí coisas básicas, coisas essenciais, porra, não avança. É brincadeira. É brincadeira. Aqui no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, tem 2, mas um veio com o treinador. Veio com o Gabriel Milito, na época. Então já deve ter saído também. Após a publicação da reportagem, o Cruzeiro informou recentemente que finalizou a contratação de uma profissional. Tá. Bom, o espaço da psicologia dentro das comissões técnicas vem crescendo com o tempo. Segundo explica Andréa Cardoso, especialista em psicologia do esporte, aplicado ao alto rendimento, existem 2 vertentes. Eles trabalham tanto para otimizar o desempenho esportivo, quanto para ajudar a amparar e acolher os jogadores individualmente, falando especificamente sobre o futebol. Parte mais assistencialista, como eu falo aqui geralmente.
A vida do psicólogo, que é inserido em clubes, é participar da rotina de treinos. Precisa de espaço para falar e se fazer entender sobre o que ele trabalha, a sua forma de trabalho. Fazer com que tanto a comissão técnica quanto atletas encarem como mais uma ferramenta de auxílio na performance. A presença de profissionais desse setor em comissões técnicas é um fenômeno relativamente recente e não tão comum. Cara, não tem como ser recente. Falei aqui do Paulo Ribeiro, o cara está há 35 anos no futebol. Como é que é recente? Não é recente. 35 anos o cara está no futebol. Como é que é recente? Não é recente. Pô, teve Suzy Fleury, teve 500 psicólogos aí nos anos 90. Anos 90 tinha psicólogo. Vanderlei tinha psicóloga. Filipão tinha... Regina Brandão. Filipão tinha psicólogo. Meu irmão, essa porra de não ter é a moda recente. O que é recente é a moda de não ter. Cardoso ressalta que trabalhar a área de saúde mental de atletas é um complemento a todo o trabalho feito, uma ferramenta para alcançar a excelência, assim como a fisiologia, a fisioterapia e a preparação física. Mas o espaço no futebol ainda não é tão claro. Fernando Diniz é um dos principais técnicos do futebol brasileiro e também um dos expoentes da profissão a comentar o assunto abertamente. Pô, vamos ver dinizismo aqui falando sobre psicologia no esporte. Ele é treinador e psicólogo. Sportbet apostou, ganhou até R$50 em free bet. Pô, para com essas propagandas. Eu acho que é muito importante, embora eu acho que também eu acredito que o psicólogo ainda tem que ter um espaço ainda, ele não está muito bem definido nos clubes de futebol, que com o psicólogo fazer, sabe? Mas eu acho muito importante. Tem que ser uma coisa mais profunda e levada mais a sério. No fundo, talvez o psicólogo, num clube de futebol, identificar o problema e encaminhar para fazer terapia fora do ambiente de trabalho. Eu acho muito difícil um psicólogo no clube conseguir ser terapeuta, porque quem precisa de suporte emocional, eu acho que fazer um primeiro acolhimento e depois direcionar, ter espaços fora do clube para o jogador poder desenvolver uma terapia com mais profundidade. No fundo, o trabalho mesmo de verdade é fora do clube. Eu acho que dentro do clube, eu acho que é mais uma identificação, fazer algumas coisas aí como a Emily faz, identificar, dar um suporte inicial, mas não tem como você aprofundar uma terapia e uma psicóloga para 30 jogadores, mais comissão técnica. Não é possível. Então, assim, é uma identificação. Cara, isso que ele está falando, eu entendo o que ele está pensando numa psicologia mais assistencialista, e ele fala, essa questão do 1 para 30, pô, não existe, cara. Não tem como. Você tem que ter departamento. Não, para mim é muito errado. Você tem 35 caras, porra, trabalhando contigo, com as suas ideias de futebol, com tudo. E aí você tem um psicólogo, você tem que, porra, levar o teu jogador para fora dali. Pode ser que faça sentido. Não na minha cabeça, não faz. Na minha cabeça, para mim, faria sentido ter profissionais que estão voltados para aquele trabalho, que estão com total compreensão daquele trabalho, para trazerem essas informações, para trazerem esse conteúdo, para poderem fazer esse trabalho psicológico com os jogadores. Para mim, cara, não posso estar errado. Tá, mas deixa eu ver o que ele vai continuar falando aí. Ler o ambiente, mas e eu acho que fazer um encaminhamento. E muita gente precisa quebrar também esses preconceitos que tem ainda no futebol, ainda é muito forte, de jogador aceitar fazer uma terapia para poder se reorganizar emocionalmente. Teria um ganho muito grande. O Rafael Veiga, lá, jogador do Palmeiras no Atlético Paranaense, ele conta essa história e de fato aconteceu. Eu achei que ele era um cara que ia se beneficiar muito de terapia. Eu peguei um telefone de uma psicóloga lá de Curitiba e entreguei ele na mão da psicóloga e saí. E aí ele ficou com a terapeuta há alguns anos e continua a terapia até hoje. É isso. Seu inverno mais quentinho começa no pão. É a visão da psicologia, faz parte da psicologia, essa questão assistencialista de você
tá ali com o jogador, mas eu acho, continuo falando, tem que ter mais gente nos clubes. Não pode ter um. Tem clube que não tem nenhum. Estamos falando aqui, não tem nenhum. Porra, tem clube que tem um. Então tem que ter mais gente, tem que ter um departamento estruturado, com vários psicólogos lá, cada um direcionado para a sua área de sua expertise lá, um que vai lidar mais com as questões coletivas da equipe, outro com as questões individuais, outro com as questões assistencialistas e tudo mais. E, cara, desenvolver um trabalho foda de psicologia dentro dos clubes de futebol, porque não falta demanda. Pelo contrário, tem demanda reprimida nos clubes. Vamos lá, continuar a matéria aqui. Formado em psicologia, o treinador ressalta a importância do trabalho dentro dos clubes, mas acredito que é essencial, precisa ser feito pelos atletas fora do dia a dia do CT. Eu acho muito importante, tem que ser uma coisa mais profunda. Isso foi o que ele falou aqui no vídeo, que uma coisa mais profunda, em função de identificar o problema, encaminhar. Acho muito difícil o psicólogo do clube conseguir fazer a terapia. Acho que fazer um primeiro acolhimento, depois direcionar para espaços fora do clube, para o jogador poder desenvolver com mais profundidade. Entendo a fala dele, eu acho que realmente, se for uma questão de acolhimento, o jogador precisa se desenvolver com mais profundidade, talvez realmente tenha que fazer algo fora. Ou se você tem um departamento grande, você conseguiria atender com essa profundidade, mas não é o que a gente tem atualmente. Muita gente precisa quebrar também esses preconceitos que ainda existem no futebol. Ainda muito forte do jogador aceitar fazer uma terapia para poder se reorganizar emocionalmente. Teria um ganho muito grande. Cara, a maneira do jogador aceitar esse tipo de coisa é através da boa e velha imposição do clube, imposição do treinador, de que eles têm que fazer. É simples, vai fazer. E aí, meu irmão, vai ter gente que vai torcer o nariz, vai ter gente que vai aceitar. Mas é assim, até o dia que isso vai virar normal. Ah, não, tem que ir lá. É igual fisiologia. Tem que responder o questionário de pré-treino. Todo mundo acha uma merda de fazer. Esquece de fazer. Vai lá todo dia, o fisiologista, a fisiologista, cobrar os caras. Meu irmão, cadê? Não respondeu, o cara tem que responder. Meu irmão, vira a rotina dos caras. O cara tem que responder todo dia. Faz parte do trabalho. O cara ganha 200 mil reais, porra, ele tem que ir na porra do psicólogo se alguém mandar ele ir na porra do psicólogo. É simples. É muito simples. Entendeu? E como eu falo, a psicologia não apenas nesse sentido de atender, de acolher, mas também a psicologia de voltar para a performance. Preparar esses caras para o jogo. Preparar esses caras para competirem, sabe? Para o jogo que o treinador pretende. Essa ligação, essa relação, para mim, porra, vai ser um crescimento, um engrandecimento do nível competitivo muito grande. No Flamengo, por exemplo, não há um profissional presente no dia a dia, mas o clube tem psicólogos parceiros, contratados como prestadores de serviços para os quais encaminham os atletas. Um caso recente ocorreu com o Michael, hoje no Al Hilal. O procedimento adotado começa no departamento médico. Quando os profissionais da área identificam uma demanda por parte dos jogadores, ele aciona esse prestador para realizar o atendimento. Sucateado, né, gente? Bom e velho, sucateado. Mas hoje eles têm o Paulo Ribeiro lá, pelo menos tem um profissional sério no comando lá do departamento. O São Paulo vive um cenário um pouco diferente. Há o departamento destinado à psicologia. Porém, como perdeu seu profissional para o Corinthians, na virada do ano, o clube ainda busca um novo psicólogo. Internamente, o Tricolor considera a área importante e usa como exemplo a ajuda que Alisson recebeu em 2023 para superar o caso de depressão. Cara, jogador tem depressão, tem de tudo. Tem de tudo no clube de futebol. Então, porra, irmão, você vai ter jogador com depressão lá no teu, sem tratamento. O cara tá deprimido, tu não tá tratando, o cara vai performar bem? Não vai, pô. Esquece. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, classifica a presença do psicólogo no futebol como muito importante, assim como em qualquer setor da sociedade. Ele ressalta que, por causa da exposição, ter alguém para ajudar a lidar com pressões é importante dentro do elenco. Segundo Paes, o psicólogo que trabalha no Leão do Psi está presente no dia a dia em todas as atividades. E também o atendimento individual aos jogadores, cujos nomes são mantidos em sigilo e em razão de ética profissional. Cara, atendimento tem que ser para todos, não tem jeito. É assim que funciona. E outra coisa, presente no dia a dia da atividade.
É como eu falo. O psicólogo está lá. O psicólogo está na beirada do campo. Mas ele raramente participa daquele processo. Isso é uma merda. Você precisa inserir o psicólogo em todo o processo do treino, da ideia, do que você vai cobrar, do nível de concentração, do nível de agressividade que você precisa que os caras tenham. Eles têm que ter consciência disso. Até para saber, entender se na demanda mental o cara está performando ou não. Se o comportamento dele é condizente com aquilo ou não. Nos aspectos mentais. É importante pra caralho. Vamos ver o que o Marcelo Paes falou. Nos seus produtos. Que pariu. Alto pra caralho. Que o psicólogo é um membro permanente e ativo da comissão técnica, que está em todas as atividades, em todos os treinamentos, em todas as viagens, em todos os jogos, concentrações, ele está presente e sempre em contato, principalmente com a comissão técnica, né, trocando ideias, alternativas, estratégias e também em atendimentos individuais com jogadores, atendimentos esses que nós não temos conhecimento pela questão do sigilo, né, da questão ética dessa área, e nem devemos saber qual atleta que tem que estar sendo atendido, qual é o diagnóstico, mas tem um profissional à disposição. Bem, eu particularmente acho muito importante a presença de um psicólogo na comissão técnica de um clube. O futebol é um esporte de altíssimo rendimento, em que se treina muito o corpo, mas tem que se treinar também a mente, para preparar com as diversas frustrações, com as alegrias, com as emoções diversas de um jogo de futebol, de uma conquista, da alegria, do aplauso, da derrota, da crítica. É preciso ter um mental muito preparado. Então, ter profissionais que são habilitados, são treinados para isso, para ensinar os atletas, orientar a como lidar com essas diversas e diferentes emoções, eu acho que é muito bem-vindo. Na verdade, eu acho que o psicólogo é bem-vindo em qualquer setor da sociedade, mas no futebol está muito exposto, muito público, é algo imprescindível, ao meu ver. O que aconteceu em Recife foi um momento de um trauma, né, de algo inesperado. Eu estava dentro do ônibus, junto com os jogadores, com a delegação como um todo, deixou sequelas físicas, deixou sequelas psicológicas. Nosso psicólogo ficou bem à disposição para ajudar, para conversar, não só com os atletas, mas também com as famílias, para ajudar a como lidar com essa situação traumática e manter o bem-estar, manter a harmonia, manter a alegria de trabalhar e performance, porque o futebol, nós somos cobrados por performance o tempo todo e mesmo com o acidente não deixamos de ser. A cobrança seguiu a mesma e a gente teve que lidar com isso. Seu inverno mais quente. Cara, essa é a realidade de quem tá no futebol, não tem jeito. Você lida com performance, você vai lidar com esse tipo de problemas que o futebol vive trazendo para nossa sociedade, né? Mas, cara, o que o Marcelo falou é isso, cara. Você precisa estimular cada vez mais a participação do psicólogo ali no processo. Ele precisa estar fazendo parte da viagem, precisa estar junto dos jogadores, da comissão. Ele precisa fazer parte desse processo. Não tem jeito, você tem que ter o psicólogo ali. E acho que tem que ter um departamento, já falei já 1000 vezes. O clube recentemente passou por um episódio marcante de atentado ao ônibus após uma partida contra o Sport. O dirigente destacou como o profissional atuou para ajudar os atletas e as famílias. Nosso psicólogo ficou à disposição para ajudar os atletas, como as famílias, como ele falou no vídeo, para ajudar como lidar com a situação traumática e manter o bem-estar em harmonia e alegria para trabalhar e a performance, porque no futebol somos cobrados performance o tempo todo e mesmo com acidente não deixamos de ser. Cara, essa fala dele é perfeita, de performance. É cobrado por performance e o foco para mim tem que ser performance. Óbvio, a questão assistencial, mas a performance, pô, tem que ser prioridade sempre, em tudo, no futebol. O diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angione, vai além. Para o dirigente. Paulo, que, se eu não me engano, é formado em psicologia. Se não me engano, posso estar enganado, mas quase certeza, trabalhei com o Paulo no Vasco, quase certeza que ele é psicólogo. Para o dirigente, todos os clubes já deveriam ter uma área voltada para a psiquiatria. Concorda? Com o objetivo de fazer um atendimento mais completo, juntando as duas áreas da saúde mental.
Cara, o departamento de psicologia, psiquiatria tem que estar junto, cara. Acho que, o cara poder receitar um remédio, vai ter gente que precisa de remédio, não tem jeito, cara. Acho fundamental. A gente falou de jogador com depressão, com tudo mais, tem que ter. Esse movimento foi adotado pelo Vasco recentemente. O clube fundou um núcleo de psicoterapia integrada. Do caralho. Que tem tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Vamos aumentar isso aí, gente. Vamos botar mais gente nessa porra. Inspiração que vem de franquias da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Do caralho. Parabéns aí, Renato e Hélio. Renato Santoro e Hélio Fadel pelo trabalho. E bota mais gente aí. Sobe do 20, vai botando gente nessa porra aí. Vida de jogador. Pro atacante André Felipe, recém-contratado pelo América, famoso André Balada, né? Hoje comentarista do Sport TV, com passagens por grandes clubes da Série A e do Brasileirão, o acompanhamento psicológico é fundamental na carreira de um atleta de alto rendimento. Não existe o cara chamar o André Balada de André Felipe. Tá mais ele tendo abraçado o Balada. Ele viveu um período difícil quando deixou o Santos em 2010 e se transferiu para o Dínamo de Kiev. Frio pra caralho. Ao se deparar com o futebol, uma cultura muito diferente, recorreu à terapia. A importância nos tempos de hoje é ainda maior por causa das redes sociais e toda a exposição que causa. As pessoas comentam ao vivo, parece que a rede social traz o ódio. Todos os jogadores precisam se blindar disso. Você acaba achando que a avaliação da internet é real. Esquece teu próprio valor, da tua luta, do teu trabalho, do teu dia a dia. Cara, esse negócio de internet com o jogador é um negócio que precisa ser seriamente trabalhado por aspectos mentais, porque esses caras vivem no celular, vivem no Instagram, no WhatsApp, nessas coisas todas. E, meu irmão, esses caras são constantemente alvos de ódio de tudo quanto é lado. Porque se o time não ganha, a culpa é dele. E aí, é porrada, porrada, porrada. O cara tem que saber, é muito difícil, cara, para qualquer ser humano. É difícil pra caralho lidar com esse tipo de situação. O cara que é jogador, ele tá exposto a isso o tempo inteiro da vida dele, profissional. O tempo inteiro. Ou ele é Deus ou ele é uma merda. Não tem meio termo, não tem equilíbrio. Então, o cara lidar com isso, é dificílimo. Então, é fundamental que esses caras tenham ajuda. Ajuda a lidar, a talvez consumir menos rede social, o que é muito difícil nos dias de hoje, para todo mundo que está aqui, todo mundo que está vendo isso aqui. Vocês estão consumindo numa rede social. Cara, é difícil, cara. Não é fácil, não. O atleta de alto rendimento precisa estar bem mentalmente. Esse é um dos pilares. Não adianta estar bem fisicamente e mal psicologicamente. Perfeito. Balada André 2024. Perfeita declaração do André Balada. Há outros clubes que chamam psicólogos para atendimentos pontuais em momentos de maior pressão, seja na luta contra o rebaixamento ou por um título. André, no entanto, ressalta a importância de um trabalho diário. Muitas pessoas não percebem que o atleta não está bem em casa. Isso acaba afetando o rendimento. Ter um psicólogo que percebe a conversa com o atleta é muito importante. Eu acho que todo clube deveria ter, sim, entender que o atleta não é uma máquina. Caralho, André, perfeito, perfeito. Bem demais. O atleta de futebol é 80% mental. Você vê que alguns jogadores, quando estão bem, de confiança, e são outros jogadores. Ninguém desaprende a jogar. Eu acho que o psicólogo ajuda a equilibrar o físico com o mental. Cara, perfeito, André. Abraço no título da Libertadores. O Fluminense é um dos clubes que tem um profissional de psicologia na comissão técnica. Emily Gonçalves entrou com evidência após o episódio final da Conmebol Libertadores. Ainda no gramado, minutos depois da conquista do título, John Ares abraçou a psicóloga e lhe agradeceu pelo trabalho no clube. Minha avó queria que eu estivesse aqui e eu estou feliz. Então é pelo seu pai, pela minha avó. Estamos na história e sei que falta ainda. Obrigado por tudo. Você me fez ser o que sou hoje. Caralho, muito foda. Muito foda, viado. Puta que pariu. Caralho, que declaração do John Ares aqui pra psicóloga. Pô, muito foda. Parabéns. Emily trabalha com o elenco profissional do Tricolor desde 2018, mas chegou ao clube antes para ajudar no processo de formação de jogadores no centro de treinamento da base em Xerém.
Enquanto integrante da comissão técnica, o trabalho da psicóloga é diário e bem diferente daquele clínico feito em consultório. Ela se faz presente no dia a dia do elenco, com o objetivo de ser vista como parte do grupo de trabalho. Os jogadores respondem diariamente a um questionário sobre saúde, que gera um relatório para os profissionais. Ela analisa esses dados e conversa com outros departamentos para traçar possíveis intervenções. Dependendo da situação, quando eles apresentam alguma demanda de melhoria, a gente tem um plano de ação para poder ajudar a desenvolver uma habilidade ou melhorar alguma dificuldade ou lidar mesmo com alguma situação diversa, seja interna ou externa. A maneira como isso é conduzido no dia a dia é não falando sobre o que está faltando, mas sobre o que ele está sentindo. E é muito mais acolher do que propriamente abordar alguma questão quando não está bem. Cara, porra, do caralho. Assim, parabéns pelo trabalho aí, porra. Gerou frutos, né? Não só a Libertadores 2023, mas pode haver até pelo Mundial que o Fluminense fez. Porra, sem dúvida, tá de parabéns aí pelo trabalho da Emily. Porra, o Ares hoje tá na Europa. Vamos ver aí mais propaganda agora. Olha o Leonardo aí. Vamos ver. Aqui, a avó dele faleceu, ele pensou em desistir. Y mi abuelo siempre fue esa persona que estuvo conmigo desde que yo era pequeño, desde que yo nací. Claramente que o vínculo con él era muy fuerte, o vínculo con él era realmente como si fuese minha mãe. Estava muito vulnerável, muito sentido. Ele mesmo já verbalizou que ele já estava pensando em nem continuar. No momento que eu fui para Colômbia, fiquei pensando em voltar, fiquei pensando em que não fazia muito sentido, sabe? Eu estar aqui. Mas é justamente todo o legado que a avó deixou para ele de valor, foi onde a gente conseguiu se conectar. E ele entendeu que ele tinha que continuar, por conta de toda a força, de todo apoio e de toda a história que ele tinha com a avó dele, né? De enfrentamento, de superação. E, cara, graças a Deus, eu acho que a dia de hoje eu estou conseguindo o que eu lutei, o que ela quisesse e o que minha família também no momento. Deixamos muitas coisas de lado para viver momentos como esse. É o que eu tento fazer para os jogadores e é uma coisa que eu falo também constantemente. O futebol é meio, não é fim. É um meio para melhorar a vida das pessoas, daqueles que jogam, daqueles que militam no meio, daqueles que assistem. Porra, muito legal, cara. Assim, porra, é um depoimento muito tocante, assim, do próprio Ares, assim, cara. É uma situação, porra, é uma merda, né, cara? Vamos lá. Você lidar com esse tipo de perda na vida, faz parte da vida, infelizmente, né? A gente não vive para sempre, mas sempre que a gente perde um parente, tem um peso muito grande nas nossas vidas. Ele perdeu a avó e teve o apoio aí do Fluminense, porque não só por ser um jogador importante, óbvio que está ganhando repercussão por ser importante, mas é um negócio que faz diferença, cara. Faz toda a diferença no trabalho diário dele nesse processo. Aí vamos ver, deixa eu ver o que ele falou aqui. O foco no atendimento ao grupo dos atletas é fazer com que os atletas lidem bem com as pressões e cobranças, mas também conheçam os próprios limites, assim como consigam captar bem as mensagens passadas no clube. Perfeito. Por exemplo, o Diniz dá uma informação em uma reunião, eu estou atento ao que ele está tentando dizer, o atleta acaba entendendo de maneira errada. Faço ele refletir, por exemplo. Mas o que você entendeu disso? Então, quando a gente está no ambiente, tem mais possibilidade de facilitar o entendimento daquela mensagem, facilitar a evolução daquele atleta. Performance. Perfeito. É disso que a gente está falando, cara. Voltar para performance. Com o psicólogo envolvido no dia a dia, integrado à comissão técnica, a saúde mental ganha espaço nos clubes. E assim como o restante da sociedade, a busca por uma mente sã deixa de ser um tabu para ser um fator primordial na evolução dos atletas. Cara, fantástico. Acabou a matéria, acabou meio estranho aqui a matéria, mas caralho, foda a matéria. Parabéns aqui para quem fez. Deixa eu voltar aqui no início. Parabéns para o Giba Pérez e para a Letícia Marques, matéria de junho do ano passado. Excelente matéria. Essa é a realidade dos nossos clubes, gente.
tudo que eu falei aqui é o que é um mapa de como é a psicologia nos nossos clubes. Você viu aqui até agora, você tem hoje uma imagem de como funciona. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal. Não tem mais nada mais maneiro para você fazer nesse momento que não seja se inscrever nesse canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, pode deixar seu like. Porra, Pedro, na moral, não gosto do teu conteúdo. Sabe o que tu faz, irmão? Dá um dislike, não tem problema. Mas deixa aí para eu saber. Preciso saber. Gosta? Dá like. Não gosta? Dá dislike. E deixa seu comentário. Óbvio. Você não vai passar por aqui sem falar quem você é, de onde você é e o que você está procurando no futebol. Deixa seu comentário aí para conhecer vocês, para interagir com vocês e cada vez mais poder trazer um conteúdo de melhor qualidade aqui no CIA.